Olá, eu sou o Macorati e hoje eu vou continuar apresentando bibliotecas que podem aumentar a produtividade do desenvolvedor na plataforma .NET. E hoje eu vou apresentar o App Plus. Gerar relatórios no formato Excel para gerenciar dados é uma tarefa bem comum. E na plataforma .NET, para fazer isso, nós temos que usar os recursos da interoperabilidade. E dessa forma, a máquina que vai gerar os arquivos no formato Excel precisa ter o Excel instalado. Além do custo que isso implica, usar o interop não é algo simples e intuitivo. Então, esse é o motivo de hoje eu estar apresentando a biblioteca App Plus. Assim, o App Plus ele consegue gerar e manipular arquivos no formato Excel sem precisar usar a interoperabilidade. Assim, ele não requer que o Office esteja instalado, ele gera arquivos no formato Excel compatível com o OpenOffice XML e ele tem uma API simples de usar. Ele está disponível via pacote NuGet com o nome de E Plus e a versão atual é a versão 5.6.0. E se você quiser mais informações detalhadas com exemplos e quiser consultar a documentação, você pode fazer isso aqui no site oficial. Então eu vou abrir aqui no meu navegador, o site oficial, App Plus, planilhas do Excel para NET. Então aqui você tem acesso a descrições, exemplos, documentação, recursos do desenvolvedor, tudo aqui no site oficial. E o pacote NuGet, tem instruções de instalação, as notas, o histórico e é isso. Agora eu vou apresentar os conceitos básicos para entender como o App Plus funciona. O App Plus ele trata o arquivo Excel como um pacote, um package, que possui um workbook. E dentro do workbook existem as planilhas ou sheets. Então a estrutura básica usada é a seguinte, nós temos o objeto Excel Package, que é o pacote Excel, ou seja, é o seu arquivo principal. Esse é o primeiro arquivo que você vai ter que instanciar. Aí dentro do Excel Package, ele vai gerar por padrão um objeto Workbook que vai armazenar todas as planilhas do seu arquivo. Então quando você cria um objeto Excel Package, ele já vai criar por padrão um Excel Workbook. E aqui dentro vão estar as planilhas que você vai trabalhar. Então dentro desse objeto eu tenho os objetos Excel Worksheet, que representa as planilhas do Excel Workbook. Então no Workbook nós temos os objetos Excel Worksheet, que representam as planilhas do Workbook. E dessa forma, para cada planilha existente aqui no Workbook, existe uma instância do Excel Worksheet, que vai conter as propriedades cells e diversas outras propriedades. Relacionando esses objetos aqui com o arquivo Excel, apenas para ilustrar, nós temos o seguinte. Então, o Excel Package seria o arquivo Excel como um todo. O Excel Workbook, ele representa a coleção de planilhas do Excel. Todas as planilhas que estão aqui dentro do arquivo. E o Excel Worksheet representam cada planilha dentro do Workbook. Essa é uma representação simplificada da estrutura do App Plus, como é que ele acessa os objetos no arquivo principal. Então agora eu vou mostrar alguns conceitos relacionados com a API do App Plus. A criação de um arquivo Excel, que é um package, e de um workbook. Como isso é feito? Você tem que usar o namespace Office Open XML e aí você pode usar. Aqui eu vou apresentar sempre dois formatos, usando aqui o var, que faz a inferência de tipo, ou você explicitando o tipo. Então aqui eu tenho que dar um New Excel Package. Vai me criar um arquivo Excel com o qual eu vou trabalhar. Então quando eu crio um Excel Package, ele vai criar um workbook. Se eu quiser separar o workbook, que é criado por padrão, eu faço assim, eu dou um package, que eu criei aqui, o workbook que ele criou, e aqui eu tenho acesso somente ao workbook, e vou trabalhar com ele. Agora, para poder fazer tudo isso, você tem que definir a licença que está sendo usada. A partir da versão 5.6.0, existem dois tipos de licença distinta. E para evitar erros, você tem que definir explicitamente qual a licença você está usando. Então você define lá Excel Package. Antes de fazer qualquer coisa, tem que definir a licença. Tem duas opções, não comercial e comercial. Fazendo isso, você vai poder usar o código do App Plus. E para abrir um arquivo Excel criado ou já existente, você cria um Excel Package, dá um New File Info, Observe que eu tenho que usar a classe FileInfo aqui, informando o caminho e o nome do arquivo. Essa classe FileInfo, ela fornece propriedades, métodos de instância para criar, excluir, deslocar e abrir arquivo. Então é assim que você abre um arquivo. Você inicia com o Excel Package,
informando o nome do arquivo Excel que você quer acessar. Então aqui está uma visão geral para abrir o arquivo Excel, trabalhar com o workbook, a licença e como abrir um arquivo Excel usando o paquete. Agora eu vou mostrar alguns conceitos básicos relacionados com o acesso das planilhas ou sheets, as suas linhas e as suas colunas. Como acessar planilhas, linhas e colunas. Para acessar uma planilha, nós temos a classe Excel Workbook, que eu estou chamando aqui de Workbook, já criei uma instância dela, né? E ela tem a propriedade Worksheets, que é uma lista de worksheets que permite acessar os objetos pelo nome da planilha. Então aqui você vai dar o nome da planilha. Você pode também usar o índice. Então aqui eu estou dentro do Workbook, estou acessando uma planilha com esse nome, que é o nome da planilha. Ou pelo índice da planilha, a primeira planilha. Ou eu posso ainda usar um método link, First Order Full. Aqui ele vai me retornar a primeira planilha dentro do workbook. E aqui eu vou poder tratar com essa planilha especificamente. Agora, para mim acessar as células, eu vou usar a propriedade Cells nas planilhas. E aqui cabe ressaltar que a referência que o EPPlus usa para linha e coluna é a base 1 e não a base 0, como nós estamos acostumados na plataforma .NET. Assim, a primeira linha e coluna da planilha vão ter os valores 1, linha 1, coluna 1. Então aqui eu tenho um exemplo onde eu estou acessando uma célula, da linha 1, coluna 1. Então eu estou informando o valor da row aqui, das variáveis row call aqui como 1 em 1 e estou atribuído uma string aqui a essa coluna e linha, né? Essa célula. Eu posso também usar uma referência da célula, por exemplo, célula A1, entre aspas. É a mesma coisa que eu informasse coluna 1, linha 1. E posso também selecionar um grupo de células, como eu estou fazendo aqui, ó, da célula A1 a célula C1. Aqui eu estou definindo aqui que eu vou atribuir a todas essas células o estilo da fonte como negrito. Então eu posso acessar pelos valores da linha coluna, pela referência da célula, ou posso acessar também um grupo de células. Então, isso aqui é uma visão geral, básica, né, para eu mostrar o exemplo prático a seguir. A seguir eu vou mostrar um exemplo onde eu vou criar um arquivo no formato Excel, eu vou usar um projeto console, e depois eu vou abrir esse arquivo que foi criado. Então, ó, eu vou abrir aqui o Visual Studio 2019, eu já criei um projeto console, que eu chamei C_AppPlus1, e aqui a primeira coisa que eu fiz foi incluir o pacote do AppPlus. Então eu vim aqui, ó, no Get Package Manager, manejo no Get Package for Solution, vim aqui em Browse e digitei aqui, ó, App Plus. Esse pacote aqui, ó, App Plus, aí eu marquei os projetos e mandei instalar. Ó, a versão mais estável é a 5.6.0 e é sempre bom você dar uma olhadinha a última vez que ela foi atualizada, né? E as dependências dela, né? Para você poder usar um pacote. Após isso, ó, eu posso clicar aqui no arquivo de projeto, ó. Eu estou usando aqui o NET 5.0 e está aqui o meu pacote do AppPlus referenciado no meu projeto. Se eu quiser ver as dependências, olha aqui, ó, ele está aqui, ó, ele tem várias dependências, tá vendo? Então está aqui o AppPlus, só preciso dele, eu não preciso ter Excel instalado, nada. Então agora eu vou mostrar o código de exemplo. Então aqui eu tenho um exemplo onde, primeiro eu estou definindo o caminho e o nome do arquivo que eu vou gerar. Vou gerar o nome com esse arquivo, ó, e a extensão XLSX. Essa pasta, ó, cdados_xlsx, eu vou abrir ela aqui, ó, ela está vazia, tá vendo? É aqui que eu vou gerar o arquivo. Então primeira coisa, tenho que definir o caminho onde eu vou gerar o arquivo. Aqui eu vou iniciar, né? Vou pressionar algo aqui e vou chamar o método criar planilha Excel. Tá aqui, ó. Tenho dois métodos. Um eu crio a planilha e o outro eu abro a planilha. Tá? Então primeiro vamos ver como nós criamos a planilha. Vamos aqui no código. Para mim poder exibir alguns dados na planilha, eu estou criando um tipo anônimo que eu estou chamando de vendas aqui, onde eu vou ter o ID, a filial, vendas. Isso aqui seria o cabeçalho da minha planilha. ID, filial e vendas. E aqui eu tenho alguns dados. São Paulo, vendas por filiais de estado. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, ó, definir a licença. Definir a licença, aí eu posso criar uma instância, ó, Excel Package. Então eu criei meu arquivo Excel. Agora eu vou definir, ó, no Excel, dentro do workbook, na minha planilha, eu vou incluir uma planilha. Eu estou chamando essa planilha de planilha vendas. E a instância dela eu estou chamando de worksheet. Então agora eu vou trabalhar com essa instância, que vai ser a minha planilha. E aqui, ó, eu estou acessando diversas propriedades dessa planilha. Estou definindo aqui uma cor, o tamanho da linha. Aqui, ó, na linha 1, importante ressaltar que o EPPlus ele usa a base 1. Então, linha 1, coluna 1 é a primeira célula, seria a célula A1. Eu estou definindo aqui um tamanho de 20, um alinhamento horizontal centralizado e o estilo da fonte como negrito, na linha 1, que vai ser o meu cabeçalho, ó. Então na linha 1, coluna 1. Eu vou abrir aqui para você visualizar, ó, seria 1 é A1, 1
1213, 212223, 313233. Então é assim que eu vou popular essa planilha. Então aqui no cabeçário eu estou definindo os nomes do cabeçário, o código, a filial e a vendas por 1000. E aqui ó, eu estou acessando um intervalo de células de A1 a S1 e estou mudando o estilo da fonte para itálico, só para mostrar que eu posso acessar um intervalo de célula. E aqui, como na linha 1 eu defini o cabeçalho, eu vou começar os dados na segunda linha, que é linha 2. Então ó, aqui vai ser 21, 22, 23. E aqui eu estou acessando aqui ó, o meu objeto vendas, que é um tipo anônimo, e estou atribuindo os valores do ID da filial e da venda. Estou percorrendo isso ó, dentro de um laço for each, estou incrementando o laço e assim eu vou percorrer. No final, eu ajusto o tamanho das colunas e agora eu vou partir para a criação do arquivo. Se o arquivo existir, eu verifico, eu excluo, dou um delete. Aí eu crio um file, um objeto file streams com o nome da planilha. Em seguida eu escrevo os dados nesse arquivo e fecho o arquivo Excel que eu abri para trabalhar, dou um dispose. Então isso vai criar a planilha. Agora para mim acessar essa planilha e exibir os dados, ó, eu tenho que passar o caminho dela. Aqui ó, eu dou Excel Package, New File Info, o caminho, o nome da planilha. Aqui eu vou ter um pacote com meu workbook e todas as minhas planilhas. Aí eu vou localizar a planilha que eu vou trabalhar. Ó. Como eu só tenho uma, eu estou usando o First or Default aqui. Eu poderia fazer assim, ó. Aí eu vou ter que formar o nome da planilha, tá? Aí eu teria que saber o nome. Então eu vou colocar aqui, como eu só tenho uma planilha, eu vou usar First or Default, ele vai localizar a primeira. Aí eu vou obter o número de linhas e colunas que essa planilha aqui, ó, planilha vendas tem. Quantas linhas e quantas colunas. E aí eu uso um laço for, que é bem rápido, né? E percorro as linhas e as colunas, obtenho aqui, ó, para a linha e coluna, o valor de cada célula, atribuo ao conteúdo e exibo. Simples, né? Então vamos lá. Eu agora vou fechar aqui, eu vou executar, ele vai me abrir aqui, e agora eu vou abrir aqui, ó, a minha pasta está vazia. Então, ó, eu vou pressionar algo para iniciar, ó, ele já criou a planilha aqui, vendas EP Plus, e agora eu vou acessar essa planilha e exibir os dados. Aqui, ó, ele está exibindo o cabeçalho e aqui os dados, ó, da filial, de cada filial, tá vendo? E aqui, se eu quiser abrir e ver os dados nessa planilha, eu vou clicar sobre ela, ó. Tá aqui a minha planilha, ó, que eu gerei com aqueles dados. Código filial, tá vendo aqui o itálico, o código, o nome e as vendas aqui, como eu planejei aqui, ó. O código, o nome das filiais e as vendas. Então é assim que funciona o EP Plus. Para quem precisa gerar planilhas no formato Excel, ele é realmente uma ferramenta que vai facilitar muito a tua vida. E com isso, nós continuamos na próxima semana.